Então, vamos Comentar começar. sobre o do anterior. O anterior eu já vou voltar, né? Então, o capítulo 48, que é o hoje, é o de hoje, é o culto familiar, eles estavam no anterior na despedida da da senhora Laura, né? Da mãe do Lísias. Foi aquele capítulo que falou da volta dela, que ela estava próximo para reencarnar, faltavam 2 dias e eles foram se despedir dela. E aí ela estava um pouco insegura, né? Ela mostrou, apesar de todo o conhecimento, né, de toda a evolução que ela tem já, ela se mostrou um pouco insegura por conta dessa questão do esquecimento. Porque ela consciente, ela está tranquila. Ela envolvida com a vibração dos moradores do nosso lar, também se sente segura. Agora, quando a gente encarna, a gente realmente está sendo provado nos nossos instintos, na nossa essência. Então a consciência, de certa forma, é abafada. E ela tinha medo disso, de errar de novo por instintos. E de errar também por não ter tanto amparo espiritual da vibração que o nosso lar oferece. Então, na Terra, a gente está envolvido em vibrações de todo tipo. Então, é vibração, inclusive vibração de pessoas que nos querem muito bem e que às vezes nos envolvem em vibrações ruins, porque as pessoas não conhecem o melhor caminho, acabam defendendo muito, né, a sobrevivência terrestre, o orgulho, a vaidade, para não passar por determinadas situações, e isso espiritualmente a gente sabe que é a contramão. Então, o receio da Dona Isabel era esse, mas ela foi tranquilizada, porque apesar de tudo, ela tinha o amparo da espiritualidade, apesar de não estar consciente, não estar tudo visível, ela tinha que lembrar que eles estavam o tempo todo ali por ela. E que ela tinha estudado, se preparado para que acontecesse tudo aquilo com êxito, né? Então foi isso que aconteceu no capítulo anterior. E aí ela falou para o André Luiz que voltasse no dia seguinte, porque no dia seguinte eles iam fazer uma reunião mais íntima, que era a véspera do início dessa nova encarnação dela. E é esse capítulo agora, que se chama Culto Familiar. Vamos lá então. E aí o André Luiz começa descrevendo esse capítulo já surpreso, né? Falando que ele estava, de certa forma, achando tudo aquilo surpreendente. Talvez que a praticante do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Então, André Luiz já abre o capítulo falando assim, que o que ele presenciou e que vai descrever para a gente não é muito diferente de uma reunião mediúnica, de uma reunião que nós, ou aqueles que já participaram, né, de um trabalho com mediunidade, com a recepção de uma mensagem de um espírito, não é muito diferente, então não é de se surpreender. Mas para ele nunca tinha presenciado esse intercâmbio entre os dois mundos, né? Ele teve conhecimento de tudo isso depois do desencarne dele, porque como encarnado, ele não tinha esse tipo de instrução. Ele não era nem tão religioso no catolicismo, que era a religião da família dele. Então imagine o conhecimento dessas práticas que aos espíritas é mais tranquila, né? Mais comum. Mas o que ele vai descrever aqui é algo nesse sentido. Só que para a gente, o que é novidade? A gente conhece esse intercâmbio e imagina que isso acontece quando a gente está encarnado, espíritos do mundo, dos espíritos do local dos desencarnados vêm até aqui para dar uma comunicação. Agora, o que a gente está vendo agora é o inverso, é presenciando algo similar do lado ali do plano espiritual. Então, como é que isso funciona, né? A gente sabe que a mediunidade é uma propriedade que muitas vezes é inerente àquele espírito e ela continua do lado de lá. Então, porque os espíritos no mundo espiritual podem também atrair ou
pedir auxílio dos planos diferentes, os planos mais altos, mas o que a gente vai ver no capítulo de hoje é uma comunicação vindo do mundo nosso, dos encarnados, bem diferente do que o que a gente poderia imaginar, né? E aí ele descreve, então, na casa ali da senhora Laura, na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. Então já era uma reunião mais íntima mesmo ali nessa despedida da dona Laura. A disposição dos móveis era a mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis 12 a 12, frente ao estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. Então imagina, poltronas, né? Como se fossem fileiras, né? Cada fileira com 12 poltronas, mas em cima tinha um estrado, onde ali em cima existiam algumas pessoas que seriam os que iriam gerenciar, né? Coordenar esse trabalho. O Clarencio era o diretor e a dona Laura e os filhos dela estavam todos ali em cima também. Os outros, os convidados, estavam nessas poltronas. E aí fala ainda, a distância de 4 metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Vocês conseguem imaginar o que é isso que eles estão descrevendo? Né? Então tinha essas poltronas, uma parte principal como se fosse um palco, né? Um tablado, como ele fala ali, né? Um estrado, com eles assentados ali, e a 4 metros de distância aproximadamente um globo cristalino de mais ou menos 2 metros de altura. Então, imagina uma grande bola, um cristal, como se fosse uma grande esfera de vidro, né? Com 2 metros. Então, imagina que cabe uma pessoa ali dentro. E embaixo dessa cúpula, né, de vidro, fios, uma série de fios que se ligavam a altos falantes. Então, é como se fosse um local onde talvez o som dali de dentro precisasse ser exteriorizado através desses alto-falantes. Vocês conseguiram fazer na cabeça a ideia disso, né? E aí desperta na gente uma série de curiosidades, né? Inclusive no André Luiz. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Quer dizer, todo mundo ali estava, de certa forma, conversando amigavelmente, né? Antes que acontecesse o que iria acontecer. E aí o André Luiz, curioso, né? Achando-me ao lado de Nicolas, que é um antigo servidor do Ministério do Auxílio, e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez rogado e esclareceu. Estamos prontos, contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Então, olha o que o Nicolas está falando, né? Eles só estavam ali reunidos esperando o momento em que iria acontecer a comunicação. E então essa comunicação não dependia deles, dependia do fato do Ricardo. O Ricardo era o antigo esposo da dona Laura, né? Que a gente sabe foi preparado e voltou a uma nova encarnação antes da senhora Laura. E eles tinham planejamento de uma nova reencarnação juntos. Então ele foi antes e a dona Laura estava chegando o momento dela ter que já reencarnar também. Então olha que organização que a gente não consegue nem imaginar a complexidade disso tudo, né? O tempo. Como é que a gente sabe quando que vai uma pessoa engravidar? Porque tem que estar preparado. E aquelas duas crianças que estão nascendo nesse determinado momento ali na Terra,
já está planejado até que eles vão se casar, que eles vão conviver juntos ali para cumprir um planejamento que eles fizeram ali no mundo espiritual. Como as coisas não são tão aleatórias assim, né? Apesar do nosso livre-arbítrio, existem as preparações, as intuições e as circunstâncias que levam as coisas a acontecerem aqui na Terra, né? Mas o que é mais impressionante, né, nesse capítulo, o que é mais curioso nesse capítulo, né? Se ele está reencarnado há pouco tempo, ele é um bebê ou uma criança, o Ricardo. E o Ricardo é quem vai dar a comunicação ali no mundo espiritual. Então a gente está acostumado a entender um trabalho mediúnico de um espírito que já se desprendeu da matéria, voltar na matéria, no corpo de um médium, para poder falar através dele. Usar um corpo físico para poder falar. Agora, o inverso é mais difícil da gente presenciar. A gente talvez tenha presenciado isso do lado de lá, talvez, mas a descrição disso só aconteceu aqui pela primeira vez, né, com o livro do André Luiz. E é o que justamente o André Luiz está agora surpreso, porque ele falou: nós estamos só esperando o Ricardo, que está na fase da infância terrestre, se desprender dos elos físicos. Quando que isso acontece, né? Na hora do sono. Que os elos físicos mais fortes, quando ele tiver conseguido se soltar disso, é que eles vão estar aptos para poder receber essa comunicação ali do lado de lá. Como aqui na Terra a gente precisa de um corpo, de um médium para que ele fale, o mundo espiritual não. O espírito já se desprende e ele, em espírito, conversa com os outros espíritos. Talvez por isso o globo cristalino, que coloca como ambientes diferentes, a gente ainda não sabe exatamente o porquê dessa bola, né, de vidro ou cristalina. Mas isso a gente vai agora já ser esclarecido através do capítulo. Mas o que o André Luiz primeiramente se questiona? Mas ele está encarnado lá na Terra. Ele vai vir até aqui, no nosso lar? Então é o que ele pergunta, mas ele virá? Virá ele até aqui? Indaguei. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra. Como os pombos correio que vivem por vezes longo tempo de serviço entre duas regiões, espíritos há que vivem por lá entre dois mundos. Então, olha que interessante isso, né? Mostrando para a gente que isso não é para qualquer espírito, né? Porque tem alguns que são totalmente chumbados no solo, né? Na materialidade. Mas tem alguns que têm a capacidade de viver como pombos correios, como espíritos que estão ora lá, ora cá. A gente tem notícias, né, de espíritos mais evoluídos, como por exemplo o Chico Xavier, ou como por exemplo Eurípides Barçanufo, que eram espíritos que encarnados estavam trabalhando, desencarnados estavam trabalhando do lado de lá. Os espíritos esperavam muitas vezes o momento do sono deles para poder dar sequência a coisas que eles faziam ali no mundo do espiritual. Então, e é o que está falando aqui, tem espíritos que vivem esse intercâmbio com mais facilidade, enquanto acordados vivem entre os encarnados, enquanto, né, no momento do sono dão sequência a estudos, a conversas, a trabalhos no mundo espiritual. E é o que vai acontecer ali com o Ricardo, né, o esposo da dona Laura. E indicando o aparelho à nossa frente, informou: ali está a câmara que Nolo apresentará. Quer dizer, ele vai realmente aparecer dentro daquela bola, aquele globo, né, transparente. E aí o André Luiz pergunta: por que o globo cristalino? Perguntei curioso. Não poderia manifestar-se sem ele? Quer dizer, se ele é espírito, por que ele não está junto com a gente aqui em espírito? E aí o Nicolas, né, explica. É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar.
a gente também tem aprendido isso, né, no nosso lar, também depois no estudo dos mensageiros, o quanto que o pensamento é algo palpável, algo que não é subjetivo, é algo que interfere, é que no mundo espiritual é algo visível. Então, o que está falando aqui, né? A emotividade ou o pensamento emite forças que são capazes de interferir nas outras pessoas, nos outros espíritos, né? Então ele, talvez, pela situação delicada em que ele está, no corpo de uma criança, ele está dormindo e o espírito dele está vivenciando aquilo. Se ele fosse influenciado demais pela emotividade daqueles que estão ali na casa, a senhora Laura, o Lísias, as irmãs dele, talvez isso interferisse de maneira direta no sono daquela criança. Então, o globo, de certa forma, funciona como um isolante dessas energias, né? Dessas forças que são passíveis de atrapalhar, de perturbar, de alterar de alguma maneira o vínculo que tem esse espírito já com o corpo. Então, aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Então, é justamente para que não haja essa interferência dessas ondas, né? Da emotividade, como ele fala, dos que estarão ali naquele momento daquela reunião. Nossas energias mentais não poderão atravessá-lo. Quer dizer, eles pensam, eles falam, eles se comunicam, mas a energia mental, que muitas vezes a gente influencia e é influenciado, naquele momento não vão atravessar aquele ambiente. Por isso que daquela câmara saem os fios para alguns alto-falantes. Então, o que ele fala lá é transferido só mecanicamente aquela onda sonora para quem está ali fora. Agora, o globo isola a vibração do pensamento, da emoção. Da mesma maneira que provavelmente quem fala ali no ambiente, de alguma maneira, é transferido lá para dentro a essa onda mecânica da voz, da fala, né? Marco, Oi. eu não lembro que capítulo que a gente viu que fala sobre quando ele vê que ele achava que eram alguns monstros que tinham aqueles como se fossem, não sei falar a palavra agora, fugiu a palavra, como se fossem filantes, não sei, que daí falaram, não, esses são na verdade o espírito de pessoas que estão dormindo, Os filamentos, você os diz? filamentos. Então, isso daí é no lá no Mensageiros. Ah, eu já estou confundindo tudo, né? Não, é possível que seja nos Mensageiros, quando eles Mas, estavam descendo, atravessando o umbral, e não, eles. eu acho que ele viu lá no portão, não foi? Quando ele foi até o portão e ele viu Ah, passando. não, então você está falando do Nosso Lar mesmo. Aquele Era o capítulo, vampiro, não é? isso, no Quando Que ele capítulo eles foi no do falaram? vampiro, isso. que ele Mas, vê dois espíritos caminhando ali e eles isso. tinham algumas coisas alongadas, o braço, as extremidades eram alongadas e ele tinha fios que uniam ele Ao, ao ao corpo. corpo. É, E aí, na minha confusão em relação a isso, então, a diferença é porque aqui ele está vindo se comunicar, né? exatamente. Aqui ele está vindo se comunicar e ele, por exemplo, a gente não pode esquecer da condição que ele está no início de uma encarnação. É como eu falei, é o corpo de uma criança que vai refletir muitas vezes a emoção desse espírito. A gente sabe, por exemplo, que o nosso espírito, dependendo do que ele está passando no nosso sonho, o nosso corpo agita na cama, né? Acorda sobressaltado, com pesadelo, com sudorese, com uma série de coisas. Então eu imagino que seja por isso. É um espírito numa criança que está se comunicando com a família, não está tão, talvez, já consolidado como os espíritos que estavam ali trabalhando no nosso lar. Porque naquele capítulo, ele estava descrevendo exatamente isso. E vocês lembram que naquele capítulo,
Eu acho que não é a senhora Laura, é a Não, é a que Narcisa. trabalha com ele É a no, na Narcisa Câmara. que fala para ele, né? Que fala, não são qualquer espíritos esses, pela coloração deles, azul, né? Eles são mensageiros de alto nível ali na Terra. Hum, Então, talvez sejam espíritos que tenham mais liberdade ainda e estão em condições diferentes já na experiência física, né? Um espírito já consolidado, o corpo já mais adulto e tudo mais. Eu acho que parte dessas influências também está relacionada com a questão de ser uma criança ou um uma bebê, criança. né? E a comunicação, e eu acho que até a ligação com Familiar. todos que. É, Muito entendi. É, eu próximo. só fiquei pensando, tá bom, a diferença. Exatamente. E ainda mais, lembremos-nos também o quanto a senhora Laura está abalada. Então, existe uma instabilidade emocional mesmo, né? Então, eu acho que é para prevenir isso Tá. que talvez seja necessário todo esse aparato. E aí, então, falando isso, né, que aquele globo vai impedir que as energias mentais atravessem aquilo. Nesse instante, foi Lísias chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Então, eles foram avisados que ele, lá no mundo dos encarnados, estava chegando já no momento de poder subir ali, né, de chegar ali para eles. Verifiquei no relógio da parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Olha, então o horário que isso está acontecendo. Provavelmente o horário de mais tranquilidade e silêncio na casa mesmo, né? Aonde aquela criança estava dormindo. Porque vocês imaginem, se é uma criança que está dormindo e a casa está acordada, e esse espírito está fazendo esse tipo de comunicação, não sei o quão delicado é isso. Se alguém acorda essa criança, se algum barulho muito pesado acorda essa criança. Então tem o tempo de sono, né, que faz a pessoa entrar já num sono mais profundo, está mais distante da possibilidade de acordar. E eu imagino que o ambiente, né, em silêncio também, e a própria cidade, né, o horário, também favorecendo a isso. Era o horário, então, que eles iriam receber a comunicação do Ricardo, meia-noite e 15. Anotando-me o olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa. Quer dizer, o André Luiz prestando atenção nisso, o Nicolas vendo e também vindo ao encontro das curiosidades de esclarecimento dele. Somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo, lá na Terra. Então, somente agora tem esse silêncio absoluto, essa paz que garante a tranquilidade do trabalho que eles vão fazer. Naturalmente, a casa descansa, os pais dormem e ele, em nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Quer dizer, o sono inicial provavelmente a gente não se desprende totalmente ainda, né? Agora ele já está numa fase do sono que ele já não está mais ali no berço. O fio mantém ele ligado, mas ele está distante. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Olha aqui o que tem muito a ver com o capítulo que nós estudamos hoje no Mensageiros, né? O quanto que a concentração, o pensamento estabilizado favorece a tudo isso acontecer, ou poderia atrapalhar. Fez-se grande quietude, e Clarencio disse comovedora e singela prece. Em seguida, Lísia se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmãos, disse, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite e Holanda e Lísias tomaram respectivamente a seu cargo o piano, a harpa e a cítara. Então, o Lísias que estava tocando a cítara primeiro,
Veio a Judite e a Yolanda tocar piano e harpa tudo junto. Então, como se fosse um preparo harmônico mesmo de vibração, né? E é justamente quando o Clarence falou: enviemos agora o nosso amor ao Ricardo, né? Então, na forma da expressão, né? Na música ali, eles fazendo isso. E ao lado de Teresa e Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. Então, uma canção, né? Acompanhada de instrumentos musicais. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia e a música elevou-se, cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento. Olha como isso eleva padrão vibratório. O André Luiz sentiu como se tivesse sido elevado para mais alto na vibração de pensamento. Então, isso é a mesma coisa que acontece com a gente quando a gente se concentra para fazer uma oração sincera, sintonizada e envolvida, às vezes, com outras pessoas fazendo uma mesma oração. A gente sente um padrão vibratório diferente. E é o que eles conseguiram naquele momento ali. Quando vozes argentinas embalaram o interior, Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção, composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida em que se estendem para o além da morte. Então, o André Luiz falando para a gente, né? É difícil eu traduzir isso em palavras humanas, mas eu vou tentar. Então, o que ele vai passar para a gente aqui é o que mais se aproxima, talvez, na linguagem nossa, da canção que ele ouviu ali no plano espiritual. E aí eles então, tocando e cantando, falavam assim: Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam, na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. Não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança. Conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Isso me lembra um pouco a questão do medo da dona Laura, né? Exatamente isso. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. A nossa encarnação é isso. É uma estrada com uma certa sombra. A gente se vê de certa forma com pouca claridade porque a gente esquece de muita coisa. E a gente sofre. E aí, envolvido nesse sofrimento, que a gente não caia, não se rebaixe, né, na nossa missão, acreditando, confiando que nós temos o amparo do plano espiritual, né? E aí eles seguem ainda falando. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Olha isso, e é o que representa, né? O sonho fazendo com que a gente tenha de novo ligação com isso que a gente é, por enquanto está limitado, né? Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura, das fontes de nosso lar. Na nossa casa não te ouvida, o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições do bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Então, olha isso, eles estão chamando o Pai para uma oração em conjunto ali, né, no mundo espiritual, provavelmente para pedir a bênção final antes dessa partida da dona Laura, né? Então, chamando ele com essa canção que, na verdade, esclarece muita coisa para a gente,
e pedindo para que ele esteja presente ali junto com eles. E aí, as derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitoso acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Então, olha isso. Então, eles acabaram a canção. O globo, que era cristalino, ficou com um tom acinzentado, meio leitoso, né? Como se não desse para ver do outro lado. E isso foi desaparecendo até que apareceu a figura de um homem na idade madura. Então, não era um bebê que estava aparecendo ali. Era um espírito, como ele é. Como ele era antes de partir. Mas o bebê assumindo, né, esse espírito na verdade, aquele que anima aquele corpo, é claro que volta às limitações do corpo físico, mas dormindo, muitas vezes o bebê que a gente bota para dormir volta para o lado de lá totalmente maduro, né? Imagina, né? É difícil da gente conseguir imaginar isso. Às vezes eu olho para o Pedro, eu olho para o meu filho, fico imaginando, né? De onde você veio? Quem você é? Né? E os meus mais velhos já estão mais velhos, mas são coisas que ficam passando pela minha cabeça. E aí ele descreve, era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial, que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente. Então, imaginem, né, o motivo de toda essa reunião, né? Então, ele chegou através dessa oração, desse pedido, né? Conversou com a senhora Laura, conversou com os filhos e depois quis ouvir essa oração, essa canção, oração que tinha atraído ele até ali, né? E aí, então, ouviu de novo, né? Chorando, né? Emocionado. E depois de então ouvir aquela canção novamente, ele falou: Ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Então aqui também deixa muito claro para a gente como não acaba, né? A gente está aqui buscando o auxílio de quem está acima de nós. Eles lá estão buscando auxílio de quem está acima deles. Então, naquela sala onde eles estão agora recebendo ele, fala assim: como é bom, né, Jesus? No mesmo ambiente onde muitas vezes nós buscamos a inspiração do alto, né, o caminho das esferas superiores, muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida. E é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz. Então, a gratidão dele realmente com relação a esse momento e mostrando para a gente o que é possível realmente se fazer, né? Nesses intercâmbios entre os mundos, né? E nós aqui pedindo também instrução e o alimento espiritual para nós. Eles lá já conseguem se alimentar de maneira diferente, mas pedindo também o pão espiritual que vem do mais alto e recebendo ali, né, naqueles momentos de oração e concentração. E agora ele vindo dos planos mais baixos para poder também se comunicar e interagir com eles. A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Esse trecho aqui também do capítulo mostra para gente que não é o espírito solto que está ali, né? É como falar, ele não falava com espontaneidade. Ele tinha alguma limitação, talvez, alguma coisa que bloqueasse, talvez esse vínculo com o mundo físico, né? Com o corpo de uma criança
de um bebê fizesse com que, apesar de ele sendo um espírito maduro, sofresse as influências já de estar vinculado a esse espírito, a esse novo ser humano que está em desenvolvimento. E ele também não tinha muito tempo para ficar ali. Ele tinha um tempo limitado que era possível que isso acontecesse. Possivelmente todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente. Quer dizer, ele viu que não era só uma impressão dele, André Luiz. Realmente o tempo não era para falar a noite inteira ali. Até porque ele percebeu, né, a Judite ali abraçando, como se fosse já imaginando a despedida, ou o tempo já estava se esvaindo, né? E aí falando para o pai, né? Pai querido, diga o que precisa de nós. Esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Quer dizer, ela estava querendo que ele pudesse falar ainda o que mais ela poderia ajudar, de que maneira ela poderia ser mais útil ainda para ele, né? E aí, o André Luiz, observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou. Quer dizer, ele respondeu olhando para a senhora Laura. Sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês igualmente. Que mais poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Quer dizer, ele não precisa pedir mais nada. Ele já acha que ele tem toda a bênção do mundo e pedindo somente que continuasse abençoando a união dessa família para sempre. Então, uma família que já viveu junto na Terra, seguiu no mundo espiritual e está voltando. Olha como está falando, ele voltou, a senhora Laura está voltando e logo vão ser eles também, que vão se juntar de novo a uma nova experiência, para mais crescimento, para mais aprendizado e também mais resgates, né, que a gente sabe que tudo isso está sempre envolvido. Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando quase a despedida. Então aí ele realmente agora está voltando, né? Então o globo está ficando de novo acinzentado, ele vai sumir, vai voltar. Ele falou que não tinha nada para pedir a não ser a bênção eterna, né, daquela família. Mas agora, antes de ir embora, ele ainda pede uma coisa. E é um negócio surpreendente. É um trecho desse livro que me marcou. Eu me lembro sempre disso. Porque olha o que ele fala agora. Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra. Um espírito consciente sabe que zona de conforto é sinônimo à queda. Um espírito consciente sabe que facilidade não faz ninguém crescer, são as dificuldades que impulsionam a gente a buscar, né, a humildade, a melhoria, o crescimento. Então não é qualquer um que pediria isso. Talvez eles estejam em condições diferentes. Talvez nós que estamos cada vez mais buscando o entendimento, à luz da doutrina espírita principalmente, a gente já tenha consciência disso. Porque eu tenho consciência disso. Os momentos da minha vida em que eu estava mais tranquilos, eu estava mais acomodado. Eu não estava buscando aprender, crescer, melhorar. Tudo bem que a gente pode sempre ter alguma parcela disso, mas a zona de conforto é normalmente uma tragédia para a nossa evolução espiritual. E aqui ele está deixando muito claro. Ele estava só em gratidão imensa a tudo que estava acontecendo. Mas voltando para a carne, ele consciente pede. Pedem ao nosso Senhor que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Então, olha isso, né?
contradição parece, né? Mas é a mais pura verdade. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. E é disso que nós estamos falando aqui. O André Luiz ficou surpreso com aquele pedido e ele fez questão de registrar isso no nosso livro, para que a gente não se esqueça que a gente muitas vezes pede tranquilidade, solução dos nossos problemas, e isso a gente também vem aprendendo, né, nos capítulos. Aliás, vale a gente lembrar também, a gente pode estar misturando os livros, tudo bem, mas o capítulo anterior do livro dos mensageiros que falou tudo que essas pessoas pedem a gente faz? Não, só o que tiver proveito. Se a gente fizer tudo o que elas pedem, a gente vai estar assinando a derrota delas. Porque nem tudo o que se pede, quando a gente está passando por necessidade, é bom para a gente. E muitas vezes, é claro que então, por isso, né, tendo conhecimento disso, que a gente vai ser masoquista e vai buscar sofrimento. Mas não, é aproveitar o sofrimento quando ele vem, porque isso realmente é recurso divino para que a gente saia da zona de conforto e busque crescer. A dor pode nos movimentar e muito. Então, ele pedindo isso, André Luiz ficou surpreso e deixa para a gente esse lembrete, esse recado. Ricardo endereçou a todos as saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento. Quando alguém me atalhou, quer dizer, o André Luiz terminando tudo isso, foi ali, né, na verdade, até agradecer a senhora Laura, mas alguém, né, interrompeu ali os passos dele junto à dona da casa, que se ocupava de atender às numerosas felicitações, quer dizer, todo mundo que estava ali foi de alguma maneira despedir dela, né? Mas Clarencio acabou meio que cortando, né, ali o André Luiz, mas com até uma ótima notícia para ele, né? Clarencio, era Clarencio que me falou em tom amável. André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir comigo para visitar sua família. Então, olha o que o André Luiz, desde o começo do livro, está esperando. O momento que levou mais de um ano, né? Ali no plano espiritual, para ele poder estar em condições de acontecer isso. Então, agora no finzinho do livro, é que o Clarencio deu para ele a notícia que ele agora vai poder. E por quê? Porque a senhora Laura está indo para reencarnar, o Clarencio vai fazer esse movimento com ela, né? Vai participar desse processo, e aí então aproveita e convida o André Luiz para passar, né, essa semana. Então ele vai falar assim: acompanharei, poderá vir conosco visitar sua família. Aí ele fala: não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Olha a noção de responsabilidade do André também, né? Porque ele estava o tempo todo querendo isso, mas a hora que é oferecido, ele se lembra do compromisso que ele tem assumido. Então, no mesmo momento que ele ficou alegre, empolgado, ele se lembrou da ocupação dele nas câmaras de retificação. E aí o Aniceto, adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. Então ele falou, ministro Genésio, né, não vai ser difícil de você conseguir, porque você já tem um ano, né, de mérito aí trabalhado.
Então, fique tranquilo com relação à sua preocupação. É uma preocupação nobre, né? Aliás, demonstrando realmente o quanto que ele já está diferente. Mas falando, isso vai ser possível. E aí o André Luiz, então, extremamente feliz, né? Possuído de júbilo intenso, agradeci, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ia, enfim, rever a esposa e os filhos amados. Então, agora estamos caminhando aí para o desfecho, né, do livro, e o André Luiz, nos próximos capítulos, vai, então, poder voltar ao ambiente onde ele tinha vivido na última encarnação, para poder rever a esposa dele e os filhos que ele deixou para trás. Certo? Certo. Lindo. Algo a mais para a gente falar aí? Não? Uma pergunta, o espírito, ele já se conecta, vamos dizer, a matéria no momento da fecundação? Da concepção. Da concepção Ele já. já se liga ali, naquele momento, e aí ele fica já acompanhando esse processo, até porque o feto já começa a ter consciência, né, e percepções e uma série de coisas, que é o espírito que está presenciando isso mesmo. Sim. Há muito tempo atrás eu tinha escutado que existe a entrega espiritual, né, do espírito no momento dessa concepção, e que é sempre trazido por algum guia espiritual ou alguém da família. E eu não sabia se fazia sentido agora. É justamente isso, porque talvez a gente possa imaginar, né, que a senhora Laura vai reencarnar, faltam 2 dias. E às vezes a gente acha que ela vai reencarnar na hora que ela nasce, né? E não é. Ela está sendo levada para o princípio da ligação, né, que acontece justamente na união entre o espermatozoide e o óvulo. E ali o espírito já se vincula e passa por um processo ali, junto com a formação desse novo ser, até que ele nasce. Bruna, você ia falar alguma coisa? Eu ia fazer uma pergunta, Marco. Ficou um pouquinho confuso para mim, só eu não, essa reunião ela é marcada então com o espírito que está encarnado, é meio que agendado, é isso? É programado, Bruna, até porque você viu ali que chega um momento que o Ministério da Comunicação Uhum, avisa que está tudo pronto para aquilo sim. acontecer. Então, existe todo um preparo mesmo pelo plano espiritual para que aquilo aconteça. Mas o espírito ele não sabe, ele só é conduzido para essa reunião depois, é isso? É. Não fala exatamente isso, então eu não posso te afirmar, Bruna, se ele já não tinha sido, por Uhum, exemplo, tido consciência disso antes, numa noite anterior, porque ele, como a gente uhum, viu, como espírito, quando o bebê dorme, o espírito tem uma consciência diferente do corpo encarnado. Então, uhum. pode ser que ele tenha sido avisado antes. Ó, a sua companheira em breve já vai vir. Amanhã vai acontecer uma reunião e que nós vamos te conduzir até lá. Pode ser, não foi falado isso, Entendi. mas eu não acho que é impossível, não. Impossível. Tá. Obrigada, Marco. Certo? Eu Então, lembrei das histórias da minha filha. É muito. sim, né? As percepções, as coisas que ela trouxe e traz. Então, Interessante. Muito bom. é isso aí, gente. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muito bom. Agradecemos Obrigada, a Marco. Deus, né, nosso Pai. Ótima semana para vocês também. Também, bom finalzinho de dia aí. Para vocês Obrigado. também, pessoal. Boa noite. Igualmente. Tchau, Tchau, Tchau. 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 Boa noite.